Nasce em 23 de fevereiro de 1904, em Paris, na França, o arquiteto e urbanista Jorge Machado Moreira. Descendente de família gaúcha, recebe então a nacionalidade brasileira, por não possuir pais franceses. Aos 3 anos de idade, mudou-se para o Rio Grande do Sul. Na juventude, ingressa no curso de Arquitetura e Urbanismo em Montevidéu, concluindo em 1932, no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes. Ainda como estudante, participava ativamente da reforma modernizadora realizada no período de Lúcio Costa. O professor Roberto Segre diz que Machado Moreira, parafraseando Hugo Segal e Roberto Conduro, nunca abandonou a aplicação da ortodoxia corbusieriana em seus projetos. Por outro lado, Niemeyer, desde as obras da Pampulha, começou a questionar a rigidez do purismo racionalista, desenvolvendo as formas livres e plásticas baseadas na utilização das curvas como figuras essenciais. Recém-formado, Jorge Machado Moreira assumiu o cargo de direção de arquitetura da construtora Baerlin. A partir daí, abandonou o estilo neocolonial de suas primeiras obras exigido pela construtora, para projetar edifícios que estão entre os pioneiros da difusão do movimento moderno no Rio de Janeiro. O ministro da Educação, Gustavo Capanema, organizou um concurso em 1935 para a escolha do projeto do prédio que abrigaria o Ministério da Educação e Saúde, o qual foi vencido por um projeto de estilo neo-marajoara, de autoria do arquiteto Arquimedes Memória. Contrariado, Capanema pediu a opinião de Piacentini, autor do projeto da cidade universitária de Roma. Manuseando os projetos que concorreram, teria ficado impressionado com os de estilo moderno que haviam sido desclassificados. Anulando o resultado, foram convidados os autores de projetos desclassificados, como Lúcio Costa, para que apresentassem novos projetos. O convite foi estendido a outros arquitetos, entre os quais estavam Jorge Moreira e mais 4 arquitetos, tendo Le Corbusier como consultor de projeto. A equipe começou a criar os planos de detalhamento a partir do anteprojeto original, cujo esquema básico era muito influenciado pela proposta de Machado Moreira e Hernani Vasconcelos, apresentados no concurso de 1935. Neste momento, Niemeyer, que fazia parte da equipe, mudou radicalmente a solução rígida, resumindo numa opção genial os sucessivos riscos de projeto. No primeiro momento, Machado Moreira expressou discordância com a ideia de iniciar os estudos de uma nova opção, que finalmente foi construída e, sem dúvida, com sua ativa participação. Ele assim assumiu a responsabilidade pela definição do detalhamento dos elementos das fachadas e das infraestruturas funcionais internas, permitindo a alta qualidade construtiva do prédio. No Ministério da Educação, 2 edifícios se cruzam, apresentando áreas abertas em pilotis que separam as áreas fechadas do pavimento térreo. Configura-se um T formado por volumes fechados nas 3 pontas e no ponto de cruzamento separados pelas áreas abertas e fluídas dos pilotis. No momento em que se cruzam ambos os edifícios, as modulações mudam, apesar da prevalência da continuidade retilínea visual na barra horizontal, passando por baixo da lâmina vertical. A prevalência vertical é dada pelos pilotis de 1 metro de diâmetro que se elevam por todos os 16 pavimentos da lâmina. As fachadas laterais do edifício vertical são em penas cegas. As fachadas norte e sul são idênticas, inteiramente em vidro. Cada módulo da retícula sustenta 3 brises horizontais de fibrocimento pintadas de azul, posicionadas na parte superior do módulo, deixando um espaço livre abaixo. Na cobertura do edifício vertical, alguns volumes recuados abrigam os salões de refeição.
a cozinha, a administração do edifício, rodeados por terraços e jardim. A participação nos projetos da cidade universitária e no Ministério da Educação e Saúde foi transformadora para os arquitetos que participaram desses processos, cada um à sua maneira. Essas atuações evidenciam um modo de interpretar o sistema arquitetônico de Le Corbusier. Assim, Jorge Machado Moreira permaneceu fiel ao sentido estrito do racionalismo, flertando com a evocação do passado ou com a liberdade formal. Machado Moreira pertence à vertente construtiva do modernismo carioca, baseada no espírito detalhista e no desenvolvimento de uma linguagem pós-cubista, abstrata e racional. Ao mesmo tempo, assumiu os princípios clássicos dos traçados reguladores, l'ordonnance de Le Corbusier, que caracterizariam os prédios públicos e a composição da cidade universitária. Mas se esta é a particularidade que predomina nos grandes edifícios, existe também uma vertente intimista de escala mais humana, relacionada com o tema habitacional. Projetado com o intuito de abrigar uma família rica de 5 pessoas, a residência Antônio Cepas, localizada em um bairro nobre do Rio de Janeiro, conta com um programa de 4 pavimentos, além de um subsolo, cujo volume retangular é locado em grande parte de um pequeno lote, contando apenas com pequenos recuos frontal e posterior. Diante da justaposição nas laterais aos lotes vizinhos, fez-se necessário recortes nas faces laterais para obtenção de iluminação natural para o eixo central da edificação. A forma excessivamente compacta é suavizada por traços inclinados, áreas livres sob pilotis e a presença de um jardim que se estende até o fechamento frontal de ripas de madeira. Na área central da casa se desenvolve uma complexa circulação vertical que ao mesmo tempo delimita os usos íntimo, social e de serviço e facilita os diferentes fluxos entre eles. As áreas social e de serviço localizam-se no térreo e no primeiro pavimento, enquanto as áreas íntimas se localizam no segundo pavimento e na cobertura, deixando o subsolo a função de garagem e local para reservatório d'água e maquinários. A fachada principal é protegida por quebra-sóis móveis, verticais e horizontais, e o teto-jardim harmonizado pela utilização de pérgolas sustentadas por pilares metálicos que destacam a horizontalidade da parte superior da construção. A estrutura do concreto armado é composta por vedações de alvenaria pintada, muros de pedra e painéis em azulejo, que evidenciou a preocupação com a síntese das artes tão valorizada neste período. A evolução das plantas, cortes e fachadas, desde o anteprojeto até a construção, é um exemplo de como o arquiteto parte de concepções iniciais dinâmicas e chega a resultados sóbrios e regulares. A residência foi projetada para o advogado, diplomata e historiador Sérgio Correia da Costa. Visando funcionalidade, a casa se possui em 4 pavimentos, que são divididos de maneira setorizada. O térreo é andar de serviço junto ao jardim, que é projeto paisagístico de Poulenmax. Esse pavimento é o nível mais baixo da casa. Moreira aproveita o declive natural do terreno para escondê-lo. O primeiro pavimento, suspenso por 3 pilotis aparentes, é onde se desenvolve a área de lazer, sobre a laje do andar inferior, além de acomodar estúdio, garagem, lavanderia e pátio de contemplação para o jardim posterior. O segundo pavimento é o andar de acesso principal de toda a casa, mais acima do nível da rua. A entrada principal, com acesso à biblioteca, toalete e escadaria, se abre logo após um hall para um espaço amplo de convívio, com sala de estar e jantar, e para a vista da paisagem externa, permitida pelas esquadrias de vidro do caixão ao teto, fazendo a ligação dos ambientes interno com o externo.
O último andar é dedicado para a parte privada da casa, com 3 suítes, um dormitório e 2 vestiários. Tem na sua fachada noroeste portas de vidro com brise soleil na parte superior, que se abrem para a vista do jardim. O projeto expressa muito bem o modernismo de Jorge Moreira. A sua forma prismática, o emprego de pilotis, janelas em fita, fachadas livres, refletem a influência do modernismo corbusiano em suas obras. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, teve sua origem na Academia de Belas Artes, criada em 1816, sendo ele o mais antigo curso universitário de arquitetura do Brasil. Em 1945, a Faculdade de Arquitetura foi desvinculada da Escola de Belas Artes, o que culminou na entrada do curso na Universidade Federal. A edificação do curso funciona no prédio projetado por Jorge Moreira, premiado em 1957, na 4ª Bienal de São Paulo, na categoria de prédios públicos. Sua estrutura acadêmica comporta o curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo, programas de pós-graduação, além de grupos de pesquisa e extensão. O projeto foi concebido para abrigar 1.000 alunos, cerca de 1/5 do total atual. Dentro do campus, o edifício é tratado como objeto isolado em meio a um parque contínuo da Ilha do Fundão, onde se localiza a cidade universitária. O prédio vertical esbanja preceitos modernistas. Com 6 pavimentos, o edifício é sustentado por grandes pilotis que se dispõem em um amplo espaço no pavimento térreo, fazendo a transição entre o interior e o exterior. O bloco principal abriga ateliês e salas para aulas teóricas, sendo cada um dos pavimentos destinado a um dos 5 anos de graduação e o último para a pós-graduação. Esse edifício central é cortado por outra construção horizontal que abriga os setores de administração, biblioteca, auditório, museu e ensino prático. O terceiro bloco não construído ainda seria um museu de arquitetura. O desenho do edifício é ortogonal e setorizado, com grandes corredores e um volume central com destaque para os elevadores. Todos os detalhes foram muito bem elaborados. As fachadas foram pensadas de acordo com a orientação solar, recebendo brise soleil horizontal na fachada norte e varandas envidraçadas na fachada sul. No térreo, áreas de jardins ocupam os espaços entre os volumes e um grande mezanino é o único elemento curvo do conjunto. Para mim, fazer arquitetura é idealizar a obra visando a resolver com intenção plástica o problema proposto de acordo com a época, os materiais e as possibilidades técnicas, analisando e considerando os fatores externos que nela influem, respeitando imposições e hábitos do meio, detalhando e articulando todos os elementos, componentes e buscando sempre a verdade quanto à finalidade e função, tanto na forma como no uso dos materiais. A exigência de liberdade para projetar mantenho até hoje. Ela não traduz o propósito de impor meu ponto de vista. Procuro, através do diálogo com o cliente, achar a solução adequada que atenda às suas aspirações, sem, contudo, fazer concessões contrárias aos princípios que, como arquiteto, me cabe defender. Dou toda assistência à construção para que a obra seja realizada tal como imaginara e, quando concluída, o cliente sinta seu desejo satisfeito e eu, minha tarefa, corretamente cumprir. Preocupo-me com a ambiência da obra projetada e sua significância no contexto em que será inserida. Construída, passa a constituir um elemento da paisagem urbana, cuja harmonia deve ser assegurada. Por essa razão, todo arquiteto deve ter preocupação urbanística. De acordo com esse princípio, tenho procurado, através de uma participação bastante ativa,
colaborar no estabelecimento de regulamentações e normas urbanísticas que estruturem a cidade e orientem seu desenvolvimento, sem prejuízo da paisagem natural e dos testemunhos materiais da sua história, cujos remanescentes nos cabe preservar. Jorge Moreira.